Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Neemias capítulo 1, versículo 5, Neemias vai fazer uma oração e ele diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. O verso 8 ele diz: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei entre todos os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Aí ele diz assim: Neste tempo eu era copeiro do rei. Copeiro do rei. Deus havia se adiantado para colocar o seu representante no lugar certo e no momento certo. O copeiro era responsável pela seleção do vinho. Devia prová-lo para estar seguro de que não estava envenenado, servi-lo e ainda ser uma companhia à altura do rei. Nesta última função, devia, com frequência, oferecer conselhos informais e apreciar as confidências do rei. Olha, o copeiro ele não era somente um servo que servia ao rei, amém? Mas ele era alguém da mais íntima confiança, alguém que havia conquistado esse posto, alguém que havia, pelos serviços prestados, né? O rei havia designado ele para ser alguém da alta confiança, porque antes de beber o vinho, e os reis se alegravam com o vinho, esse copeiro ele provava, e vocês sabem, né? Naquela época tinha muitas ciladas e se utilizava muito do envenenamento para matar os nobres, os reis, os inimigos. O copeiro, antes de ser um confidente, ele colocava a sua vida em risco. Então, Deus mostra, né, sua providência, levantando esse homem. Pronto, esse é Neemias, amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Quando Neemias vê aqui o sofrimento, né, pela situação de Jerusalém, os seus muros queimados, as suas portas derribadas, o seu sofrimento pela situação de Jerusalém leva Neemias a jejuar e orar. Uma intercessão intensa tem sua origem na consciência da soberania de Deus, que age de acordo com as suas promessas. Quando alguém confessa o pecado com verdadeiro pesar e se coloca completamente à disposição da misericórdia de Deus, Deus vai usá-lo de forma poderosa. É interessante aqui que Neemias ele não acusa ninguém, amém? Mas ele vai se levantar como intercessor por toda a nação. E quando você se levanta por intercessor, os pecados da nação também são seus pecados. E ele confessa esses pecados, mas ele pede que Deus atente à sua oração. Amém? Ele vai citar a palavra de Deus e vai dizer, olha, Moisés disse que se o teu povo pecasse, o Senhor iria espalhar eles. Mas se eles se arrependessem dos seus maus caminhos, orassem ao Senhor, o Senhor iria ajuntar a todos. Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? A sabedoria reconhece que o Senhor é a fonte de qualquer avanço espiritual.
Você tem tido avanços na sua vida? Sejam espirituais, sejam materiais, sejam no ambiente familiar, no ambiente profissional, na sua saúde? Saiba que isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Amém? Também tem consciência de que nem todo progresso vem sem oposição, mas que vai encontrar-se com oposição espiritual, algumas vezes expressas por meio de intermediação humana. Daí a importância de se buscar essa sabedoria com discernimento. O sábio saberá diferenciar a verdadeira origem de muitos ataques verbais como uma incursão motivada pelo adversário espiritual. Então, muitas vezes o inimigo levanta pessoas para fazer com que a gente desista de servir a Deus. E são pessoas da nossa mais íntima confiança. Mas a sabedoria não olha para essas coisas. Amém? A sabedoria, ela compreende e crê que o sucesso e os favores concedidos aos homens provêm do Senhor. Compreenda também que a sabedoria implica em examinar bem determinados temas antes de emitir qualquer decisão ou decreto. Você é uma pessoa que escuta sobre algo, alguém fala algo para você e você já vai logo dando sua opinião. Não se precipite. Seja sábio. Tenha paciência. Escute com atenção, mas não dê vereditos assim imediatamente. Tenha calma, tenha paciência. Peça para que a pessoa que trouxe a informação também tenha calma. Veja se aquilo edifica, veja se aquilo consola. Amém? Não seja um divulgador de más notícias. Seja alguém sábio, que peneira as informações, que busca a palavra de Deus. Amém? Então é muito importante nós termos essa sabedoria de adiar a comunicação aos outros até que você tenha prescrutado a mente do Senhor. Ouviu algo? Guarde aquilo no seu coração, penere aquilo pela palavra de Deus e use de sabedoria na hora de comunicar a outras pessoas algo que você ouviu. Ainda precisamos amadurecer muito nisso. Amém? Espere e não se surpreenda ou desmaie diante da hostilidade que se manifesta quando você tem a intenção de executar a vontade do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, a minha vida estava tão tranquila, mas depois que eu comecei a trabalhar na igreja, tanta oposição se levantou, são tantos problemas. Pois é, o inimigo não quer que você faça a obra de Deus, o inimigo não quer que você seja fiel a Deus, e ele vai levantar oposição, ele vai levantar situações contrárias, pessoas da sua intimidade, para fazer com que você se decepcione, para fazer com que você fique ofendido. E toda ofensa leva o ofendido a ficar nas mãos do diabo. Amém? Então, tenha sabedoria. Não desista do plano de Deus para a sua vida. Não desmaie diante dos problemas que se levantam. Deus é contigo. Deus é fiel. Ele vai te sustentar com a sua destra fiel, como ele diz em Isaías 41:10. Eu te sustento, eu te seguro, eu te guardo com a minha destra, com a destra da minha justiça. Saiba que qualquer favor demonstrado ao povo de Deus vai encher de ira o nosso adversário espiritual. Saiba discernir o fato de que muitas inimizades humanas são motivadas por razões espirituais. E fique firme. Amém? Não negocie seus princípios, não negocie seus valores, não brigue com ninguém. Não fique só reagindo às pessoas. Não. Haja, surpreenda-as, faça atos de amor, faça intercessões, orações. Amém? Se ofereça para ajudar. Então, é muito importante nós termos esse discernimento. E aqui, diante dessa oração, Neemias, ele tem esse discernimento. Amém? Ele diz aqui no verso 10, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com grande poder e com a tua mão poderosa. Ele não está querendo convencer a Deus aqui de nada, não. Mas ele vislumbra que esse povo que estava sofrendo, essa cidade que estava em ruínas, isso era por causa do pecado. Mas também por causa do arrependimento, Deus iria fazer com que todas as coisas fossem reconstruídas e as mãos fossem fortalecidas para pegar no arado,
para pegar na colher de pedreiro, amém? Para pegar na espada e fazer com que a cidade de Deus fosse reconstruída, a cidade de Deus fosse reorganizada, e louvado seja Deus. Deus quer me usar, Deus deseja te usar para que nós sejamos esses que vão edificar a sua obra, esses que vão trabalhar com afinco na lavoura de Deus, no edifício de Deus, a igreja, coluna e baluarte da verdade. Deus está esperando por mim, Deus está esperando por você, amém? Não demore a atender o convite, a convocação, o apelo, amém? Não demore a atender a ordem do Senhor. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Esta é a ordem. Amém? Então nós precisamos ir pelo nosso trabalho, pela nossa cidade, com as pessoas com quem nós temos relacionamento, seja na universidade, seja no clube, seja praticando esportes, seja andando pela rua, fazendo discípulos de Jesus Cristo, pregando o evangelho a toda criatura. Amados, Deus está conosco para que sinais, prodígios e maravilhas acompanhem a ministração da sua palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.